Olha essa história que eu vou trazer para você aqui agora. Tem uma novidade. Causa da morte do mecânico Altemir Fernandes dos Santos. A causa da morte ainda é um mistério. A suspeita é que ele teria sido envenenado. O laudo saiu, mas a família ainda acredita em envenenamento. E na madrugada de ontem, um novo capítulo deixou essa história ainda mais dramática. Você não vai acreditar. A casa da esposa do Altemir pegou fogo. O incêndio teria relação com a suposta morte por envenenamento do mecânico ou não? Seriam fatos isolados? Será que uma coisa estaria ligada à outra? Vamos ver na reportagem do Bitar. Novas revelações sobre um caso que chamou a atenção nos últimos meses. Altemir Fernandes dos Santos, de 50 anos, morreu após ficar 28 dias internado. O mecânico morava nessa casa em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, com a esposa. A casa pegou fogo e o caso ganhou contornos ainda mais dramáticos. Nesse vídeo, as chamas consumiram tudo. Agora, ela está assim. O Altemir teve um relacionamento de 12 anos com essa técnica de enfermagem, mas há algum tempo ele já estava querendo se separar. E é por causa disso que a família acredita que ele foi envenenado. Sempre foi um relacionamento conturbado e que ele sempre saía agredido da situação de casa com a companheira para a casa dos familiares. E lá estando, ela iria atrás dele, haviam questões afetas ali a desentendimentos, gritos e aquelas condições que a família não queria se submeter, e ele, para não submeter a família, acabava retornando para a casa dela. Quando conversou com a nossa equipe, o irmão do Altemir falou que, no tempo em que o mecânico esteve internado, a mulher nunca procurou saber como ele estava. Desde o ocorrido, ela nunca se manifestou para saber como ele estava, não foi atrás de nós, de ninguém da família, né? Já a esposa disse que já não sentia mais nada e foi ele quem tomou remédios com bebida alcoólica. Eu guardei essa medicação lá em casa, mas ele tomou junto com o paracetamol, com a S, tomou... Tá lá, eu tenho prova, eu tenho como provar que não fui eu. Mas esse prontuário médico ao qual tivemos acesso chama a atenção. Nele, todas as informações de um possível envenenamento. E mais do que isso, foi encontrada uma marca de mordida no órgão genital do Altemir. Ninguém se morde em determinada região antes de se matar, né? A investigação médica é toda pautada no envenenamento, na intoxicação exógena, ou seja, ele foi intoxicado de fora para dentro. E agora a Polícia Civil aguarda todos os laudos para desvendar esses dois casos. Primeiro, os laudos do Instituto Médico Legal para saber a verdadeira causa da morte do Altemir. E depois, os laudos da criminalística para saber a causa do incêndio que aconteceu na casa dele. O objetivo aqui da Polícia Civil é saber se existe relação entre a morte do mecânico e o fogo na casa dele. Em relação à casa incendiada, já formalizamos o boletim de ocorrência e vamos acionar a criminalística para que seja periciado o local. E em relação ao possível envenenamento, estão esperando aí o laudo de toxicologia e também o de necrópsia. A partir do momento que tiver esses laudos aí, já vai poder dar uma resposta. Família do Altemir continua achando que ele foi envenenado. Né? O laudo toxicológico, né? Ainda não temos. Né? Qual seria a relação? Será que teria algum tipo de relação esse incêndio? Agora é tudo muito estranho, né, doutor? Agora acharam, inclusive, uma mordida no órgão genital do homem. Né? A família dele suspeita de envenenamento. Quer dizer, o que será que aconteceu com o mecânico? Eu não sei. Senhora, doutora Márcia, como delegada de polícia, já viu uma história parecida com essa? Jalson, no primeiro momento nós precisamos desse laudo, né? Que se analise esse laudo no sentido de se houve envenenamento, esse envenenamento ele foi progressivo ou se ele foi no único momento, o que também é possível, né, se ver. Se esse envenenamento depois, se tiver ocorrido, né? Se o laudo disser isso, se ele foi acidental, se ele foi proposital, essas outras circunstâncias da investigação. Em relação ao incêndio, a primeira pergunta que se faz, foi criminoso ou acidental?
A partir desta informação é que se pode evoluir para uma investigação. Os paralelos daí vão aparecer na sequência, né? E devem ter, né, doutora? E deve ter muita coisa para aparecer ainda, não tem? Pelo visto, sim. As coisas ficam cada vez mais enroladas, né? Te lembra das informações dela, dizendo que ela tinha medicamento que era de uma terceira pessoa em casa, né? De uma pessoa que não podia ficar com medicamento, mas estava na casa dela, para justificar o acesso ao medicamento que ela não deveria ter na casa dela. É tudo muito enrolado, né? Toda vez que a gente ouviu uma fala dela, que é uma enfermeira, né, que poderia ter um discurso mais pleno em relação à informação, as informações dela são muito enroladas, né, muito difíceis de destrinchar num primeiro momento. Boa lembrança, doutora Márcia, boa lembrança. A gente segue acompanhando novidades, você vê aqui no Balanço Geral.